Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando este nosso momento de reflexão. Eu sou o Padre Calmon Malta, sou missionário claretiano e estou com essa proposta de apresentar para vocês o meu livro Mundanismo Espiritual, a denúncia de Francisco e um caminho de superação, pela editora Ave Maria. Você que está aí nos vendo, nos acompanhando, muito obrigado por estar conosco. Lembre-se de curtir, de dar o seu like, acionar o sininho, também fazer seus comentários, interagir conosco, né? Diga se você que já adquiriu o livro, se você já recebeu, se você já está lendo, o que você está achando dessa obra, né? Vamos juntos partilhar e amadurecer sempre o nosso caminho de fé. Hoje nós vamos falar do capítulo 2 deste livro, a compreensão do pensamento do Papa Francisco. Então veja, é importante que nós tenhamos presente alguns elementos para quando nós falamos da compreensão do pensamento do Papa Francisco. O Papa Francisco, ao longo dos 12 anos do seu pontificado, falou de muitas coisas, né? Ele interagiu muito, né, com a graça de Deus e chegou e tocou muitos corações. Corações crentes e coração descrentes. Pessoas pagãs, pessoas de dentro da igreja e pessoas de fora da igreja. Então, o Papa Francisco tem uma gama de situações que vai demorar muito tempo ainda para a gente compreender de fato a extensão do seu magistério pontifical. Mas é importante que a gente tenha presente alguns elementos, e eu trago neste capítulo 2, para a gente compreender de fato o pensamento de Francisco, até para que ele chegue lá na frente e faça a denúncia do que ele entende por mundanismo espiritual e nos aponte em seguida um caminho de superação. Então veja, o Papa Francisco como um bom jesuíta, o Papa Francisco era jesuíta, ele tem coragem de pensar o mundo. Ele não se restringe, ele não fica fechado em si ou num tipo de teologia ou de pensamento restrito, não. Ele se propõe a pensar a realidade, a pensar as coisas à luz sempre do Evangelho, à luz da fé. Então, existem algumas situações que de fato caracterizam a compreensão do Papa Francisco, para enxergarmos o Papa Francisco, né? Como ele pensava a realidade, como ele pensava a igreja, como ele pensava a fé e como ele nos ensinou desde o primeiro momento da sua eleição até o término da sua jornada, esse nosso caminho de fé. Então, o primeiro elemento central, né, que nós temos que elencar para compreender o pensamento do Papa Francisco é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, para ele, Cristo é de fato o centro de toda a nossa experiência de fé, de toda a nossa experiência religiosa. E aqui existe uma situação muito interessante. Quando de fato nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, e esta é a doutrina da nossa igreja, essa é a doutrina católica, nós colocamos o coração do Evangelho, que é o próprio Senhor, a pulsar diante das realidades que estão presentes na nossa vida. E para colocarmos Cristo no centro, é necessário então o querigma e a profecia, ou seja, anunciar a paixão, morte e ressurreição de Jesus e anunciar aquilo que ele nos deixou como palavra de salvação para a construção do reino de Deus. Então é importante que nós tenhamos este elemento muito presente quando olhamos para o magistério do Papa Francisco. Então veja, Cristo é o centro de todo este caminho de fé. Daí que o centro não pode ser outro. Não pode ser nós, não pode ser a igreja, não pode ser o mundo, precisa ser Jesus. Então Jesus Cristo. Agora qual Jesus Cristo? É o Jesus do Evangelho. É o Jesus encarnado. É o Verbo de Deus que se fez carne, como diz o próprio Evangelho de João. Não é um Jesus que eu acho bonito, que eu gosto de algumas coisas ou que eu desprezo algumas outras coisas porque eu não gosto. É aquele que nos foi revelado. Então este é um elemento central para que a gente entenda de fato aquilo que é o pensamento do Papa Francisco. Outro elemento fundamental
para compreendermos o pensamento do Papa Francisco é o Concílio Vaticano II. Então veja, Francisco ele é fruto do Concílio Vaticano II. Ele é filho do Concílio Vaticano II. E é o primeiro Papa que não esteve no concílio. Então, se nós pegarmos, né, os últimos, João Paulo II, né, esteve no concílio, viveu aquela experiência do concílio, o Papa Bento esteve dentro, né, da experiência do concílio, muito atuante, não é? O Papa Francisco não, ele é fruto desta realidade. Então o concílio ele faz parte da vida do Papa Francisco. Negar o concílio é negar a tradição da igreja. Negar a tradição da igreja é negar de fato a ação do Espírito Santo e é nos afastarmos da graça de Deus. Isso é um cuidado que a gente tem. E precisamos ter e devemos ter constantemente na nossa vida. Então, quando nós falamos do Concílio Vaticano II, nós estamos falando daquilo que é a doutrina católica. O concílio, ele tem dois pés, a gente pode dizer. A doutrina e ele tem, por outro lado também, a pastoral. Então, esses dois elementos, doutrinal e pastoral, formam de fato o ápice daquilo que nós entendemos na vida de fé. Então, não se esqueça dessa realidade. Outro elemento que nós temos presente também na nossa vida precisa ser, de fato, compreendido, e o Papa Francisco trouxe isso muito claramente para nós, é a doutrina social da igreja. Não existe igreja sem testemunho de fé. E o Evangelho nos compromete. Então, o Evangelho do Nosso Senhor, junto com toda a doutrina teológica da igreja, também tem uma doutrina social. A igreja está no mundo e ela precisa ver a realidade do mundo, porque ela está inserida nesta realidade. E isso, meus irmãos e irmãs, não pode ser deixado de lado, de modo nenhum. Então, esses três elementos, resumidamente, nós podemos dizer que de fato formam o pensamento do Papa Francisco. Jesus como centro da nossa vida, o Concílio Vaticano II como continuidade de toda a doutrina e tradição da Igreja e a doutrina social da Igreja como elemento de testemunho vivencial da nossa experiência de fé, da nossa experiência religiosa. E neste capítulo 2, quando você pegar o livro, você vai se deparar justamente com essa realidade e que vai te colocar de fato dentro de um caminho de compreensão muito mais segura da experiência e da vivência de nossa fé. Tá bom? Então, mais uma vez, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a compartilhar também, a mostrar este processo para tantas outras pessoas que queiram e precisam amadurecer no seu caminho de fé. Então, acione também o sininho, entre no link aqui abaixo para buscar mais informações e, ao mesmo tempo, também procure na editora Ave Maria esse livro, essa obra, que você pode também presentear para outras pessoas. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.